No início do mês de março rolou uma tag aqui no canal chamada Você Deveria Ter Lido Pra Ontem. Caso você não saiba o que eu tô falando, eu vou deixar o card por aqui ou por aqui, não sei onde vai ficar, explicando o que era essa tag, mas basicamente ela era uma tag onde um amigo da gente, um amigo do Booktube, ia indicar leituras que a gente já estava estagnado na estante de livros antigos que a gente tinha e que por algum motivo a gente acabou não lendo. Quem me indicou os livros foi a Fabiola, do Estante na Web, e ela me indicou esses três. O primeiro foi O Hobbit, do Tolkien. Ela indicou também o Em Algum Lugar das Estrelas, ou Nas Estrelas, Nas Estrelas, da Claire Vanderpool. E me indicou também o Pintecilgo, da Donna Tartt. O que foi que eu fiz? Eu não sabia qual escolher, eu tinha muita vontade de ler os três, tanto que eu já tinha comprado, mas eu não sabia qual decidir. Eu até demorei mais do que eu deveria, a leitura a gente se prontificou a fazer lá ainda em março, mas acabou que para mim se estendeu até o final de abril. Eu iniciei os três livros para poder decidir, li o primeiro capítulo dos três, gostei muito dos três e eu quase que continuei a leitura de O Hobbit, porque eu queria muito continuar depois na sequência com a trilogia do Senhor dos Anéis, mas eu acabei desistindo e peguei o maior de todos, que era o Pintecilgo, muito motivado também pela adaptação cinematográfica que vai ter dele no próximo ano, salvo me engano. Quem está distribuindo, inclusive, é a Amazon. E nesse elenco tá o cara que fez A Culpa é das Estrelas e até a Nicole Kidman. Mas, na verdade, eu li porque eu já estava com ele há uns 2 anos, esperando a leitura. E eu estava realmente muito curioso, né? Eu só fui saber isso do filme, na verdade, um bom tempo depois. Esse é um daqueles casos bem clássicos de um livro que conta sobre tanta coisa que fica meio que difícil resumir do que se trata ele. Mas basicamente a gente vai encontrar aqui a história do Theo Decker e da mãe dele, né? Eles dois foram abandonados pelo pai quando ele ainda era muito jovem, o pai era alcoólatra, não tinha boa relação com o pai, né, com o avô do Theo, então consequentemente o Theo também não tinha uma relação próxima com esse avô. Então a única concepção de família que ele tinha era essa mãe. No início do livro, então, essa mãe acaba falecendo em um atentado terrorista, enquanto eles estão fazendo uma visita a esse museu em Nova York. A mãe dele é muito fã desse quadro chamado Pintacilgo, que é esse que está aqui na capa do livro. E quando o atentado acontece, o Theo fica soterrado, junto com mais um monte de gente. Dentre eles tem um senhor e uma mocinha da idade, mais ou menos, do Theo, em que ele acaba se aproximando muito desse senhor enquanto o resgate é feito. Uma outra coisa que acontece enquanto tudo isso está acontecendo é um roubo do quadro feito pelo Theo. Ele acaba pegando esse quadro, que é o próprio Pintacilgo, que dá título à obra, e ele acaba pegando também um outro artefato que vai levar até a casa onde esse senhor morava. Logo depois disso, o Theo acaba descobrindo que a mãe dele não estava perdida como ele pensava, ela estava realmente morta. E ele vai parar na casa de uma família, de um amigo dele próximo. É uma família muito rica, muito abastada, uma família que trabalha com artes. A esposa, a mãe dessa família, ela tem uma conexão muito forte com o ramo da arte dentro de Nova York. E isso vai fazendo com que o Theo aos poucos vá adentrando nesse mundo também, mesmo que involuntariamente. Mas o padre ele sempre mantém escondido porque ele sabe que o que ele fez foi errado. Ele sabe que ele não deveria ter guardado aquele quadro. Ele sabe que obras foram perdidas ou desapareceram durante esse atentado. Então ele mantém aquele guardado para si porque ele teme ser repreendido, ou ele teme ser preso, ou acontecer alguma coisa que prejudique ele por conta desse artefato que ele está guardando. Nesse meio tempo, enquanto o Theo ainda está se adaptando à vida dele nessa família adotiva, essa família que acolhe ele depois do falecimento da mãe, ele acaba se aproximando também dos familiares daquele senhor que ele teve contato no dia do atentado. Ele conhece o Rob, que é um outro cara que trabalhava nessa loja de antiguidades e de restauração, que era de posse do senhor que morreu lá no atentado. E ele também tem contato com a neta que sobreviveu, que é a menina que ele conheceu lá, que tinha a mesma faixa etária que ele, mas que logo depois dessa aproximação eles acabam tendo que se afastar porque ela vai para a Suíça estudar em colégio interno. Mas ele acaba sim criando um vínculo de amizade muito forte com o Rob, que é esse senhor que trabalha lá e que mantém os negócios da loja de antiguidades, quando o real dono depois falece e deixa tudo para ele. E é lá que ele aprende as primeiras técnicas de restauração, de cuidado mesmo com os móveis, com o artefato que está relacionado à arte. Seja ele um quadro, uma mesa ou algo muito valioso que eles trabalham ali todos os dias. O Theo acaba sentindo uma certa resistência dessa família que está criando e cuidando dele. Ele não se sente totalmente acolhido porque a própria matriarca
ela não trata ele de uma maneira muito dedicada, muito cuidadosa, e isso acaba meio que deixando ele com o pé atrás diante daquele meio em que ele está inserido agora. E aí que surge um novo personagem que até então a gente não tinha tido contato, que é o pai dele. O pai dele aparece em Nova York, meio que dando a entender que ele está atrás do Theo por conta da herança que a mãe deixou. Então ele leva o Theo para Las Vegas, que é onde ele mora com a nova esposa dele, e é lá que começa a segunda parte da história. Lá o Theo já está adolescente, a gente tem um salto de alguns anos durante a história que está acontecendo. O Theo já está um pouco mais entendendo o que aconteceu com ele, já está aceitando mais a morte da mãe, muito embora aquilo atormente ele vez ou outra. E ele acaba conhecendo também o Boris, que é uma amizade que ele faz com um garoto que mora lá em Las Vegas, e o Boris de longe é o melhor personagem desse livro inteiro. Ele é um garoto que tem a mesma idade do Theo, então ele é um adolescente também, mas ele já rodou o mundo inteiro porque o pai dele trabalha em uma empresa em que é necessário que ele viaje, então ele já morou na Europa, na África, na América do Sul, e hoje mora na América do Norte, mora em Las Vegas, na mesma cidade que o pai do Theo mora. E lá eles acabam se aproximando. E o Boris, ele é meio rebelde, é um rebelde sem causa. Ele já bebe, fuma, ele usa algumas drogas, então ele acaba fazendo com que o Theo adentre também nesse mundo que é atrativo para ele e é um refúgio, porque lá ele consegue se afastar dos problemas que o pai traz. O pai continua ainda com um alcoolismo muito forte. A atual esposa dele também tem alguns problemas de relacionamento com o Theo e com o Boris, então eles acabam usando a desculpa da droga, do uso do que eles fazem em conjunto, como se fosse uma válvula de escape, o que acaba fazendo com que eles ainda mais recaiam nesse perigo e prejudica ainda mais a situação deles. Mais pra frente vai acontecer algo um pouco grave também, novamente com o Theo, ainda em Las Vegas, que vai fazer com que ele tenha que fugir de lá, fugir daquele local e vá buscar abrigo em Nova York novamente. Mas quando ele chega lá, ele não volta para casa da família que cuidava e que criava ele. Ele volta para a loja de antiguidades, onde ele tem um amigo lá que é o Rob. E ele passa a morar lá e passa a viver lá. O Boris acaba tendo uma quebra nesse contato, nesse vínculo. Eles seguem caminhos opostos, mas nessa viagem toda, nesse vai e volta de Las Vegas e Nova York, o Theo sempre está com um quadro, com um pintacilgo guardado, escondido junto com ele. Ninguém sabe além dele. Para onde ele vai, ele carrega esse quadro. Até o dia em que ele simplesmente coloca num cofre e ele esquece por longos anos de que aquilo existe, mas ele está sempre com aquilo atormentando ele, assim como o próprio fantasma da mãe também. E é nesse retorno dele para a cidade de Nova York que vai iniciar a terceira e última parte desse livro, que vai começar um conteúdo um pouco mais policial. O Theo ele vai começar a trabalhar no submundo da arte, ele vai tentar articular uma maneira de fazer dinheiro com as antiguidades que ele faz, que ele constrói ou que ele refaz dentro desse antiquário. Ele começa a fazer também com que as peças com que ele trabalha acabem tendo um valor muito além do que se espera, porque ele usa muito da lábia que ele tem, do poder de argumentação que ele tem para convencer as pessoas a pagar um valor acima do que se é cobrado em cima daquilo. Então ele acaba fazendo com que a loja acabe ganhando um patamar muito maior do que ela possui. Eles acabam ganhando muito dinheiro e com isso ele constrói a vida dele. O Theo continua assim ainda fazendo uso de drogas o tempo todo, ele não para, é algo que ele não larga, é um vício que ele não abre mão. Ele vai também, tem um outro acontecimento muito importante envolvendo a pintura que ele tinha guardado e que está envolvendo uma outra pessoa que até então estava esquecida do passado dele, e esse que vai ser o plot twist da história. Enfim, essa é uma história que vai trazer muito, muito conteúdo, muita informação, e por isso ele é um livro tão grosso assim como ele é. Mas ele tem alguns problemas que prejudicam o processo de leitura e prejudicam essa narrativa. Esse não é um livro difícil, nem de longe, Ele é um livro muito fácil de se ler. A escrita dele é muito tranquila, ela flui com muita agilidade, muita rapidez. Isso daqui eu devo ter demorado no máximo umas 2 semanas e meia para poder concluir. Mas ele é um livro muito inchado em conteúdo. Ele tem muitas premissas boas inclusive, mas ele tem pouco desenvolvimento. Porque o que a autora faz, o que a Donna Tartt faz, é inserir pinceladas de acontecimentos e de situações que dariam-se muito pano para manga, que ela poderia destrinchar aquilo de maneira muito mais elaborada, de maneira muito mais minuciosa, mas ela se perde. Ele é um livro que ele tem um conteúdo tão excessivo que ele acaba se implodindo, ele acaba se afogando dentro da história em que ele traz. Se ela pegasse um conteúdo só, seja o uso de drogas, seja a perda da mãe, seja o problema de relacionamento com o pai, ou com a família que ele foi morar depois que aconteceu o acidente,
ou essa proximidade com o hobby, que é um novo amigo que ele faz e que vai trazer uma nova profissão para ele, que também chega a ser um declínio da vida profissional dele. Se ela tivesse pegado 1, 2 ou até no máximo 3, ela poderia ter feito uma obra assim magistral, mas ela acaba complicando muito a leitura, porque ela vai enchendo e sobrecarregando aquele livro, e tem uma hora que você acaba se perdendo no meio daquele emaranhado todo. Ele tinha tudo para ser um livro muito, muito bom, para ser uma história muito interessante, mas ele acaba se perdendo dentro dele próprio, né? Os arcos aqui são totalmente subaproveitados, os conflitos são de difícil resolução. Ela poderia facilmente fazer assim com que tudo aquilo fosse resolvido, mas ela não, ela acaba esticando e prolongando mais do que deveria até. Então isso torna a leitura até um pouco irritante. O personagem do Theo, você acaba não torcendo por ele. Você se compadece da situação dele no início, mas depois você vai tendo até mesmo um certo repúdio com as coisas que ele faz. O próprio Boris, que eu cheguei a citar, que era um personagem que era de longe a melhor coisa desse livro, mais interessante, mas eu me refiro a ele enquanto jovem, enquanto adolescente, porque depois que ele cresce, ele faz algumas coisas que você fica meio assim. E mais ainda da reação do Theo com aquilo que ele faz, né? Porque o Boris, ele acaba sendo um escroto na vida dele. Ele faz coisas que seriam imperdoáveis assim, no contexto normal. Mas o Theo acaba cedendo e acaba deixando que aquilo aconteça, e ele acaba levando aquilo até umas consequências assim, inimagináveis. Então você fica se perguntando o que está acontecendo e não entende por que aquilo está acontecendo, porque as explicações dela não são nada plausíveis. Então assim, se você gostou desse livro, se você leu, deixa nos comentários e me explica o que você achou de mais interessante nessa história, que fez com que você gostasse dela. Eu sei que tem muita coisa aqui, então pode ser que muita coisa surja depois. Aqui nos comentários a gente pode continuar essa conversa. Não é porque eu não gostei que eu não sugiro que você leia o livro. Eu peço sim que você leia, mas veja pelos seus olhos, pela sua opinião, o que você tira dele. Fabíola, você chegou a comentar no vídeo de indicação que você estava esperando a minha reação para poder decidir se você comprava o livro ou não. E a minha dica e sugestão é: compre o livro, leia e depois me diga o que você achou. Porque eu conheço pessoas que amaram essa história, mas eu não gostei nem um pouco, tanto que eu dei só 2 estrelas. Eu acho que eu fui até bem bondoso e bem generoso até. Então a gente pode continuar conversando lá nos comentários. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.